Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Vinter Soluções em Tecnologia. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas. Colchão bioanatômico. Único como você. Olá, eu sou o Pietro Guerra e é um prazer estar com vocês, ouvintes, e vocês também, convidados, participantes, em mais um podcast Campo Afora. Então estou aqui, eu, Pietro Guerra, também Carla Viegas, especialista em comunicação em oratória, e o meu amigo Bruno Dalforno, empresário do ramo de tecnologia e de vistorias. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, aqui está a nossa grande especialista no tema, na área, e também sobre vocação e na atuação dela na sociedade. Passo a palavra para a nossa convidada especial, Carla Viegas. Então, Pietro, é uma grande alegria estar aqui com o Bruno, falando campo afora nas palavras, né? Porque a comunicação, ela não escolhe profissão, como nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa. A comunicação, independente da construção, ela é o grande veículo para levar o nosso conhecimento até o nosso cliente. E para que esse conhecimento, porque nós investimos muito em conhecimento, nós nos preparamos para trabalhar. Porém, de nada adianta o preparo se eu não souber como entregar esse conhecimento. E isso se dá através das palavras assertivas. Quem aqui já não passou pela experiência de conversar com alguém e a pessoa fazer algo totalmente ao contrário daquilo que a gente falou? E aí a gente diz, tá, mas eu te disse isso. E o outro diz, mas não foi isso que eu entendi. Então a comunicação, ela tem esses equívocos. E quanto mais a gente entende que comunicação, como diz a palavra, é ação de fazer em comum, comunica ação em comum. Quantas vezes durante o dia, com quem a gente conversa, a gente consegue realmente fazer em comum com o outro, se fazer entendido? Esse é o maior desafio da comunicação, se fazer entender através das palavras. Então, que palavras nós elegemos para que o outro nos entenda? Eu costumo dizer que tem 4 perguntinhas básicas em comunicação que nós nos devemos fazer antes de falar com o nosso público. E o que é falar em público campo afora? Falar em público é falar com quem está na nossa frente. Pode ser filhos, pode ser irmãos, pode ser funcionários, pode ser colegas de trabalho. E este é o nosso público. O público pode ser de uma só pessoa. Falar em público é publicar os nossos pensamentos. Então, 4 perguntinhas que eu deixo aqui como dica de comunicação e oratória. A quem eu vou falar? Isso é muito importante. A quem? Quem é essa pessoa? Né? O que eu vou falar? Então, eu tenho que estruturar o que eu vou falar. Como eu vou falar? De que forma eu vou entregar isso, esse meu pensamento, essa minha ideia, para quem vai interagir comigo? E a última pergunta, e a mais importante, por que eu estou falando? Porque se a gente está falando é porque existe algum objetivo. Nós queremos alcançar um objetivo. Então, dependendo do objetivo que eu quero alcançar, é a introdução de tudo isso. Geralmente a gente diz assim, não, para apresentar um trabalho tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E eu sempre pergunto para as pessoas, qual é a conclusão que tu quer que o teu público chegue? Porque é aí que deve começar a tua introdução. Começar pelo propósito. Começar pelo propósito. E o tão interessante é esse tema, porque acho que dá para todo mundo dizer que trabalha com isso, né? Que trabalha com comunicação. Cada um, claro, no seu ramo, mas a comunicação é o canal, é o instrumento, a ferramenta pela qual a gente operacionaliza tanto nossos negócios como também a nossa vida, né? Porque, por exemplo, ser empresário, o que é ser empresário? É ser um comunicador dentro da tua estrutura para
materializar aquilo que é o teu escopo, o teu objetivo, enquanto empresa, enquanto sociedade, né? Então, todo dia a gente vive a comunicação. Até no teu ramo, Bruno, te apresenta. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, minha amiga Carla, Pietro, no Campo Afora. Hoje a gente traz essa temática de comunicação e vivências que a gente tem desde que começa a trabalhar, desde que começa a estudar. E, claro, tudo isso passa por como a gente se comporta em cada local que a gente vai. Então a gente tem, claro, nossos grupos de amigos, nossos grupos de trabalho, e a gente saber se portar em cada um deles, claro, não deixando de ser nós mesmos, mas a gente conseguindo se adequar para ser entendido da melhor maneira, né? E nossa comunicação ser passada do formato que tem que ser passado para esse público, conseguir conciliar com o que a gente está querendo dizer. Eu até trago, como o Pietro comentou, para o local de trabalho nosso, né? O trabalho que a gente tem N tipo de clientes, então a gente trata com um pessoal que foi criado de uma maneira, um pessoal que teve estudo de uma maneira, e na outra frente é totalmente oposta a isso. Então, a gente saber lidar com vários ramos de atuação e conseguir conciliar entre eles é importante para vender nosso produto, claro, para ele ser vendível e ele ser bem usado, mas também a gente estava comentando esses dias até, né, Pietro, como é que a gente faz isso dentro da nossa empresa. Porque muitas vezes a gente vai estar contratando um pessoal para trabalhar conosco e como é que a gente trata esse pessoal, como é que a gente aloca ele, mas ele nos entende não muitas vezes como o chefe dele por ordem, mas como exemplo, né? Como que a gente consegue passar isso sem somente ser na fala, né? Acho que a gente consegue linkar esses dois pontos que é importante esse vínculo também, né? E até é bem legal propriamente o nome, Campo Afora, né? Eu trago essa experiência desde bem pequeno da comunicação campo afora, literalmente comunicação campo afora, porque eu sou filho de fazendeiro, pecuarista, e desde pequenininho sempre acompanhei a lida, inclusive em cima do cavalo, né? Existe a comunicação em cima do cavalo, que é o que mais acontece no trabalho de campo, né? E é uma comunicação que é bem diferente do que é uma comunicação urbana, ou uma comunicação social. E isso é o que eu via como grande dificuldade. Tu vai conduzir uma tropa, né? Tu tem que pegar de vários piquetes, unir a tropa e levar pra mangueira, por exemplo, né? E naquilo ali, tu não tá sentado na frente de alguém, como a gente tá fazendo aqui, e tu dá, fulano, nós vamos pegar este lote, levar por lá, nós vamos costear a cerca, o objetivo é uma... Às vezes, você cria algo naquela situação que tu tem que remediar, tu tem que buscar, tu tem que dar o lado, tu tem que ser o apoio, tu tem que ser o costado, e isso aí, a comunicação não é tu tá sentado, na pauleira do bicho, né? Tá, a vaca tá fugindo, tem um grupo que tá indo pra lá, outro pra cá, e tu tá no teu cavalo aqui, o outro tá numa distância de 200 metros, né? E aquela comunicação, ela ocorre às vezes em forma de grito, em forma de chamado, em forma de sinal, em forma de assobio. Presença de mostrar com o gesto também, né? Como é que tu vê a tua experiência também, que a gente tava conversando antes, né? De alguma assessoria que tu já fizeste, porque aqui, dentro da comunicação, ela serve tanto para empresários, como profissionais autônomos, como também fazendeiros, trabalhadores. E a Carla estava comentando conosco de algumas outras experiências que ela fez, até um trabalho em uma fazenda também, né? Como é que Exatamente, foi? Já tive algumas experiências e atuando na parte de agropecuária, agronegócios, porque não existe ramo de atuação que não envolva a comunicação. A comunicação é o veículo para que as pessoas possam conversar, entrar numa lógica de entendimento e serem assertivos dentro daquilo que tem que fazer, né? E eu falava aqui com os guris, né, que às vezes o óbvio ele tem que ser dito. Radinho, né? Exato. E o que aconteceu contando aqui uma experiência prática, né? Que um empresário, desse ramo, ele me procurou, que ele via que tinha uma dificuldade com a equipe, que as pessoas não conseguiam entender as ordens, não conseguiam interagir de forma que fosse proativa. E eu perguntei como é que era. Aí ele foi me contando e eu já fui entendendo tudo. E ele disse, olha, eu comprei até um radinho, cara, para cada um. E mesmo assim não está acontecendo a comunicação. Esses dias um atolou e entrou em contato. Eram 30 rádios, né? Entrou em contato e nenhum rádio atendeu. E aí ele ligou pro celular da cozinheira. E a cozinheira atendeu o celular. E quem socorreu o atolado, enfim, quem deu jeito foi a cozinheira. Então, veja só, a cozinheira teve que largar as panelas. Isso é comunicação. A cozinheira teve que sair do lugar dela, que eram as panelas,
e ir atrás de algo que eles tinham que fazer, né? Então, veja bem, em função de um desvio de comunicação, ela não se deu da forma assertiva como tinha que ser. O que aconteceu? A equipe, né, não atendeu aquele que precisava e, no fim, uma pessoa que não era da equipe, né, teve que sair do seu lugar para ir fazer o trabalho Pela de alguém. falta Pela falta de comunicação. Aí eu perguntei para ele, tá, mas tu explicou como é que se usa o radinho, né, que o rádio ele tem que estar junto ao corpo da pessoa. E ele não pode deixar o rádio atirado lá no caminhão, no trator, né? Porque o rádio vai cantar, vai chamar e ele não vai ouvir, vai estar lá no meio do barulho. Então, então vamos ensiná-los a usar o radinho. E aí, assim... Então, essa foi uma das atitudes que eu tomei, fora outras atitudes que ele dizia, atitudes em comunicação, orientações, né, de como que os funcionários, né, uma das coisas que eu digo que o cérebro aprende por repetição. Aí eu falei para ele assim, olha, então quando tu encontrar a equipe, deve ter uma sala, um refeitório, sim, é lá no refeitório, cara. Então, nesse refeitório, tu vai deixar algumas frases por escrito num quadro, vai ficar na parede, reforçando aquilo que foi combinado na reunião daquela semana. Então, conversou com a equipe, as frases principais da reunião vão ficar naquele quadro. E durante a semana, toda vez que a equipe senta para almoçar, a equipe olha para o quadro e relembra o que foi falado na reunião. Reforço ativo. Reforço ativo. Entende? Porque o cérebro aprende por repetição. Enfim, aqui 2 exemplos do que eu fiz com aquelas pessoas, né? Daquela empresa, na verdade, estudou a empresa, né? E que a comunicação, sim, ela se torna eficaz no momento que ela é assertiva, independente do nosso campo de atuação. Exato. E é interessante, né? Porque, como a Carla comentou, quando a gente tem essa quebra da comunicação, ela acaba quebrando todos os outros processos, né? Então, ele é um processo crucial para não desamarrar aquele zelo, aquela corrente que a gente tem em todo o restante da equipe. Essa parte é bem interessante reforçar com todos. Até a Carla, além de profissional da comunicação, da oratória, também ela é escritora, autora, né, do seu próprio livro. E a gente estava conversando ali no hall, ali no acesso, sobre o primeiro capítulo do livro dela, né, que conta como que ela... Porque eu perguntei, né, eu sempre pergunto, o que tu faz da vida, como é que tu começou, da onde veio essa tua pulsão em desenvolver essa área de atuação, né, e ela estava comentando como que ela começou nesse ramo, como que foi a história, inclusive na infância, né, que é narrada no primeiro capítulo do livro. Eu acho que seria legal de tu comentar como é que foi esse primeiro capítulo na tua vida que está narrado no livro ali. Exatamente. Então, eu acredito que toda vez que a gente conta uma história, né, a história ela cria conexões. E o meu livro, ele é contando histórias e aliando a história à técnica. Toda a técnica que eu fui buscar durante 30 anos de profissão. Né? Então, eu escrevo tudo isso. O livro é sobre comunicação e oratória de alto impacto, porém com muitas vivências. Né? Quando eu me propus a escrever esse livro, eu pensei, eu quero que qualquer pessoa que pegue o livro, ele não é um livro técnico, ele tem técnicas, mas eu quero que qualquer pessoa que queira melhorar a sua comunicação, né, do porteiro do meu prédio, a faxineira, as pessoas com quem eu converso todos os dias, os alunos que buscam os cursos de comunicação, eu quero que todos tenham acesso, porque a comunicação é um bem comum e é um bem que faz bem para todas as pessoas, melhora a nossa qualidade de vida. Então, contando aqui para o Pietro e para o Bruno, que quando eu era criança, eu já essa vocação, esse talento da comunicação já se fazia presente em mim quando criança, só que eu não enxergava isso, né? Eu era uma criança e eu só queria conversar na sala de aula. E quando eu terminava as tarefas antes dos outros alunos, quando eu terminava as tarefas, eu pensava, bom, missão cumprida, posso fazer o que eu quiser. E eu começava no bate-papo. Claro que perturbava a aula, a professora não gostava, e ela me colocava de castigo, de frente para a parede, a escrever 100 vezes em um caderno, não devo falar. Então, dentro deste capítulo, eu trago os nossos traumas em comunicação. E o nome do capítulo é A Voz do Silêncio, né? Da menina que era proibida falar, aquela que se tornou especialista e mestre no assunto. Então, nós passamos na nossa infância e adolescência
por situações que muitas vezes recalcam a nossa vocação, que aquilo que para nós seria o nosso caminho, o nosso brilho, acaba se tornando um trauma emocional. E tem pessoas que estão até hoje, né, eu questiono no livro, até hoje viradas para a parede, até hoje no castigo da comunicação. Então, dentro desse livro, eu venho convidando todos a saírem do castigo da comunicação e usarem a palavra de forma assertiva e assim conquistarem tudo que querem conquistar na vida. Que maravilha. Aqui a gente vê um exemplo claro da manifestação da vocação, que ela se manifesta desde criança, né? Então, por isso que eu sempre pergunto, né, como é que tu começou, como é que tu fez, de onde surgiu? E ali, boa parte, na maioria, grande maioria das pessoas que têm sucesso na sua área, existe essa manifestação da vocação e a percepção dela. A Carla comentou aqui que, eu não percebia porque eu era uma criança, né? Mas depois, conforme o teu desenvolvimento, tu teve essa oportunidade, essa graça, acho que dá para chamar assim, essa graça do autoconhecimento e tu desenvolver em cima disso, né? Porque a gente estuda bastante, eu e o Bruno, também o Mardônio, que não esteve presente e foi até... Então estamos aqui num podcast bem agradável e bem produtivo. A gente frequenta bastante também o Recanto Maestro, né? A gente estuda também ontopsicologia e se dá bastante importância para a vocação, que a nossa grandeza mora e reside nessa manifestação da nossa vocação, que é a nossa virtualidade, o projeto que a gente tem como vida para a gente operar nessa terra, né? Então, é ali que mora o sucesso, ali que mora a grandeza. Eu também, desde bem pequeno, né? Apesar da origem em fazenda e agronegócio e pecuária, eu sempre, minha paixão era sempre muito claramente manifestada pro setor imobiliário e de construção civil. Sempre, desde bem pequenininho. Quando a gente ia viajar, eu gostava bastante de visitar praças, prédios, casas, lojas, e todo isso que envolvia esse ramo, né? Claro, eu sempre achei muito bonito, bem apreciável a vida campo afora, né? Mas sempre a minha paixão, o meu direcionamento natural era para a construção, ver os prédios sendo edificados. Eu, quando via os trabalhadores trabalhando de capacete, achava muito lindo, queria sempre estar junto e lá ver. Às vezes tinha um ponto turístico famoso, né? Mas não, eu queria ir lá ver como estava sendo construído aquele prédio, como era o material utilizado em tal edificação. Então, a vocação se manifesta desde pequeno. Porque às vezes o que acontece? Aí que entra o tema também da felicidade, que depois a gente vai entrar aqui também. A vocação é manifestada, né? Mas a gente precisa entender ela para atuar nela. E o que a gente muito vê em termos de negócios e de atuação das pessoas? Muitas vezes se ensina até, eu também sou estudante fazia engenharia civil, depois hoje também administração no próprio Recanto Maestro. E muitas vezes a gente estuda em faculdades de administração, por aí, enfim, cursos, enfim, que tu tem que achar a viabilidade do negócio, tu vai onde é uma demanda, onde é uma oportunidade, onde tem um retorno, né? E eu vejo muita gente, muitos empresários, muitos empreendedores seguirem nessa linha porque existe um lucro grande ali, mas não é aquilo que tem como paixão para a sua própria vida. E acaba exercendo isso e acaba muitas vezes sendo de uma forma frustrada. Inclusive, trago um exemplo bastante recorrente no cenário gaúcho e brasileiro, justamente do campo afora, né? Que às vezes acontece, que é algo que eu acabei não seguindo, mas o cara nasce num meio de fazenda, né? E vê aquilo ali como o seu caminho, né? E acaba que às vezes, por não ser o seu caminho, claro, para muitos né? Para muitos e pode ser. Mas, às vezes, para muitos também não é. Assim como para muitos também não é. E acaba seguindo isto, mesmo não gostando daquilo. E acaba atuando nisso de uma forma frustrada e acaba manifestando como válvula de escape, enfim, como outras saídas, acaba fazendo um monte de folia por aí, né? Que a gente vê bastante esse perfil de indivíduo, né? Então, por isso a importância de seguir essa manifestação da vocação. Assim como a Carla fez desde pequena e teve a atuância de agentes externos que estavam cerceando e bloqueando a manifestação da tua vocação, que era, no caso, a professora, que dizia para tu anotar 100 vezes e falar 100 vezes que tu não devia conversar, né? Não devia se comunicar e que era aquela a tua vocação, né? O teu destino que tu amava era comunicar, era falar. Apesar de atrapalhar a aula, o teu destino era aquele, a tua paixão era aquela.
E era nisso aí que tu tinha que seguir. Mas às vezes, quando a gente visa ao externo, quando a gente se cerceia ao externo, às vezes as pessoas vão dizer, não, o teu caminho é este. Mas na verdade, o teu caminho é o teu, não o que te dizem, né? Então a importância de seguir a vocação. Isso. A Carla também estava comentando depois, né? Naquilo justamente desse tema. De os outros interferirem e existir esse recalque, né? De existir esse bloqueio. Em termos da psicologia, né? Acho que seria legal. Então, nós temos um corpo físico e um corpo psíquico. Né? Então, o corpo físico, ele é semelhante a todos, né? 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Pronto. Né? Esse é o nosso corpo físico. O corpo psíquico, ele é formatado pelas experiências emocionais que nós vivemos na nossa infância e adolescência, principalmente. Ele não nasce formatado, ele será formatado através das palavras, através daquilo que nós vivenciamos em comunicação e também em silêncio, de como que nós interpretamos o que está acontecendo no nosso entorno. E assim nós formamos pontos de ancoragem na nossa psique para atuarmos na nossa vida adulta. Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós trabalhamos em equipe, temos pessoas que têm competência para atuar, para liderar, porém não conseguem atuar, não conseguem liderar, porque algo dentro dela não permite. Emocionalmente, essa pessoa deve ter escutado na sua infância e adolescência frases como, cala essa boca, já pro teu quarto, ninguém te perguntou. Com as mulheres, isso não é assunto para mulher. Então, a pessoa pode buscar uma excelente formação acadêmica, porém, na hora de bem representar através da palavra, do posicionamento, da sua voz, de ganhar o espaço merecido, ela não consegue comunicar o conhecimento porque algo dentro dela diz que aquilo ali não é para ela. E isso até um ponto legal que a gente comenta, né, Pietro, de conversas anteriores, é saber fazer essa diferenciação entre identidade e informação. Então a gente nasce com uma identidade, a gente já tem ela, só que desde o momento que a gente vem para o mundo, a gente é cercado pela informação. Essa informação ela pode ser a favor da nossa identidade ou pode ser contra. Então, a gente saber usar essa informação ou no momento que a gente identifica essa informação, saber que, tá bem, ela tá indo ao favor do meu projeto, ao favor do que muitas vezes a gente chama de alma, né? Trago nessa palavra aqui. Essa informação, ela tá indo a favor do meu projeto ou ela não tá indo? E no momento que eu vejo que ela não tá indo, saber fazer esse olhar de cima, né? Esse olhar de cima e ver qual caminho eu tenho que tomar e qual caminho eu não tenho que tomar. Porque o que acontece? Muitas vezes quem nos passa informação é quem vive dia a dia com a gente. Então como é que a gente vai de primeira hora, essa informação não está vindo muito certa para mim, né? Ela não está indo contra a minha identidade. E muitas vezes se eu vou a favor da minha identidade eu posso estar sendo julgado errado. Mas aí é como cada um se encaixa no processo que está para fazer, né? É interessante quando a gente consegue notar quando ocorre essa divisão e ir a favor disso para ir a favor da nossa identidade, né? Eu acho que a gente tendo essa vivência dos estudos que a gente estava fazendo, fica muito claro e quando a gente recebe esse apoio, enfim, pode ser de casa, pode ser do trabalho que a gente está atuando, a comunicação fica mais fácil, né? Porque a gente alinha tanto a expectativa quanto ao processo do que está sendo feito. Acho que é interessante esse ponto também, né? É fundamental a atenção e o cuidado, inclusive ao ego, né? Porque o ego busca sempre o conforto, a comodidade e a aprovação, né? Ele sempre quer estar confortável socialmente. Então, às vezes, a gente, por meio do ego, vai querer se mostrar ou vai querer não agir de determinada maneira, porque de acordo com o que os outros vão pensar, né? E bem interessante a passagem da Carla ali sobre a influência externa, né? A gente tem uma pulsão natural dentro da nossa psique, que às vezes, dentro do que é uma extensão, ou dentro da própria realidade familiar,
a gente ouve, quando é pequeno, né, um cala-boca, ou em algum momento que o adulto, mãe ou pai, que são adultos de referência, acabam xingando a criança por estar num dia ruim, né, estressados com alguma coisa, inclusive alheia, não propriamente tua, mas a criança desenvolve alguma reação ou alguma ação que seja da pulsão dela, da vontade dela, e que não seja tão interessante ao ponto de vista dos pais. Mas por eles terem estarem num momento ruim, acabam sendo agressivos com a criança. E ali se forma o inconsciente da pessoa. Que esse inconsciente bloqueia a atuação da própria pulsão. Então, se, por exemplo, a criança está mexendo nesse copo e a vontade dela é mexer com esse copo e tomar essa água. O pai ou a mãe, que é um adulto referência, que é protetor e que a criança vê como dependente desse adulto referência, leva uma xingada do pai e da mãe, que ele não pode mexer no copo, não pode tomar água, de uma forma que constrange a criança, acaba formando essa inconsciência que pensa, quando ela for de novo tomar água, brincar no copo, ela vai pensar, não, meu pai ou minha mãe vai me xingar e tem um risco, claro, isso funciona na cabeça da criança, tem um risco dele me abandonar, só que eu preciso do meu pai ou da minha mãe, né? Então acaba criando o inconsciente, que é um bloqueio, então, inclusive, ao que é a pulsão natural. Então, qual que é o problema aqui em atingir a felicidade? Que muitas vezes a gente se baseia no que o outro espera da gente. Que vem desde a cena primária lá da criança, de que é bloqueada pelo pai, às vezes num dia ruim, e fica aquela questão, aquele receio do que o outro vai pensar. Então, quando a gente age socialmente, por exemplo, de novo no exemplo dos pais ali, no que tu vai desempenhar na tua vida. Não vou seguir este caminho aqui, não vou seguir na área da comunicação, porque meu pai aqui é fazendeiro, ele vai querer que eu siga na área dele. Então não vou nem falar esse tipo de coisa, porque senão ele não vai se agradar e eu vou ficar de fora, né? Uma coisa assim. Então, o caminho da felicidade ele é um pouco mais difícil para a maioria das pessoas ali, justamente porque existe esse bloqueio em relação à sociedade, de que a gente quer sempre atender o que é a expectativa do outro, de acordo com a gente não querer ser negado, né? Mas a felicidade, ela converge quando acontece de a pulsão ser pura, né? De o que é a nossa natureza ser direta em relação ao que a gente é e no que a gente age. A identidade ser exercida como ela veio. Ser exercida, né? Então, acho que isso aí é uma questão bem importante socialmente, que é esse autoconhecimento, né? De claro, a gente mora na sociedade, a sociedade é o caminho por onde a gente opera, essa nossa pulsão, essa nossa vocação. A gente tem que seguir fielmente as leis, o relacionamento com os outros, termos jurídicos, contábeis, né? Mas isso tudo acaba cerceando a pureza do que a gente quer operar. Mas então a gente tem que... Qual que é o caminho para a felicidade, né? É essa pulsão ser convertida de forma mais pura possível, respeitando todos esses limites sociais. Acho que é um tema que converge também para o que a Carla estava falando, né? Do recalque e daquilo que é o bloqueio em relação ao externo e o que a gente é. E acho que é um tema bacana aqui da gente expressar, que a gente começou na comunicação, também a vocação, agora também a felicidade, né? Complementando um pouco essa questão aí da interpretação das emoções, o cérebro ele tem um mecanismo de proteção que dispara toda vez que nós entendemos que aquela situação é de risco para nós. Então, por exemplo, se quando criança, meu pai, minha mãe, minha professora, alguém me chamou a atenção em determinada situação, eu entendi que aquilo é um risco. Eu fiquei frustrada e vivi uma frustração em relação àquela situação. Isso ficou registrado, ancorado no meu sistema emocional. Muito bem. Lá na vida adulta, eu tenho que passar por uma situação semelhante à que eu vivi, e o meu cérebro interpreta, isso é risco para ti, vai ser frustração, então não vai. Então não vai. Mesmo que não seja assim, automaticamente eu recebo esse comando. Então é muito importante quebrar esses comandos e formatar uma nova forma de comunicação, uma nova forma de atuação em relação a tudo que nos cerca. Porque assim, sim, nós seremos felizes. Assim, sim, nós estaremos atuando e caminhando dentro daquilo
que eu acredito no divino, né? Que o divino pensou para cada ser humano. Somos nós e não aquilo que disseram para nós que nós seríamos. Perfeitamente. Isso. Que maravilha. Bela de uma maneira da gente encerrar o podcast. Abordamos os 3 temas, então, comunicação, a vocação e atingir a felicidade. Agradeço, ficou bem legal, bem produtivo, bem explanativo. Agradeço a presença, Carla Viegas e Bruno Dalforno. Podcast Campo Afora, TV Santa Maria e plataformas digitais. A Oneide Diesel Center há mais de 20 anos é posto autorizado Bosch Diesel Center no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Trabalhamos com todos os sistemas de injeção eletrônica diesel, tanto sistemas quanto Bosch, quanto sistema denso e Siemens. Atuamos já há mais de 20 anos na região, trabalhando também com turbinas. Contamos com a mão de obra especializada e nós também vamos até você quando o cliente necessita de uma solução diretamente ao campo ou ao agronegócio. A nossa empresa está localizada na faixa de São Cepé, na BR-392. Aguardamos todos vocês com toda a nossa confiança e nossa qualidade. Bom, gente, nós estamos aqui com o protetor eletrônico do motor, marca Vigia, onde ele é composto da seguinte maneira. Nós temos o chicote aí, complementa o equipamento, temos uma eletroválvula que corta o diesel, onde se trata de motor parada elétrica ou motor eletrônico, ele corta através de um relé. Nós temos aqui o sensor de temperatura e o sensor de óleo. Também nós temos o módulo onde grava todas as informações necessárias. Onde pode ser instalado o protetor eletrônico do motor marca Vigia? Qualquer tipo de motor a combustão, seja diesel, álcool, gasolina, qualquer um deles, estacionário, veicular, agrícola e de pavimentação. O funcionamento do protetor eletrônico do motor, ele é da seguinte situação. Ele vai desligar o motor tanto por temperatura ou por baixa pressão de óleo, onde vai ter um resultado positivo e vai informar no microteclado o que está acontecendo. O protetor eletrônico do motor, ele é fabricado pela Colven Brasil, em Curitiba, onde a Vinter Soluções de Tecnologia, ela representa essa marca no estado do Rio Grande do Sul. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Quer acordar sem dores e com mais disposição? Conheça o colchão bioanatômico, com tecnologia de ponta para cuidar da sua coluna enquanto você dorme. Densidade progressiva que mantém o alinhamento correto da coluna. Espuma certificada pelo Inmetro. Tratamento contra fungos e ácaros. Camada extra de conforto para um sono profundo. E mais, vibromassagem, infravermelho longo, magnetismo e energia bioquântica para o alívio das dores. É saúde, conforto e qualidade de vida em um só colchão. Colchão bioanatômico, único como você.